Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 7, para nós darmos início ao nosso culto. Obrigado, querido. Hebreus capítulo 11, verso 7. Eu vou ler aqui pelo telão, mas depois eu quero ler na minha Bíblia que tem uma outra versão, tá bom? Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Agora eu vou ler na minha versão, tá bom? Você pode acompanhar ainda assim. Pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer e que ainda não podiam ser vistas, obedeceu a Deus e, sem perder tempo, construiu a arca e salvou a sua família. Pela fé, Noé condenou o mundo e pela fé tornou-se herdeiro da justiça. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que ela é poderosa, Senhor. Ela tem o poder de nos transformar. Ela tem o poder, Senhor, de nos conduzir. Muito obrigado, Senhor. Que nesta manhã os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, Senhor. E o nosso coração, o nosso espírito, Senhor, receba e traga, Senhor, e responda conforme a tua palavra, Senhor. Ah, Espírito Santo, nós consagramos todas as coisas ao Senhor. Fala, Senhor, fala ao nosso espírito, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa manhã, vocês vão ver que eu vou dar uma lida aqui, porque a minha introdução foi um pouco longa e tem alguns pontos que eu não quero deixar de falar, porque se eu só falar pela minha mente, eu posso esquecer de alguma coisa. Nós estamos vivendo em um mundo acelerado. Quem acha que está tudo acelerado? A semana, hoje é domingo, daqui a pouco é domingo de novo. Passa muito rápido. Nós estamos vivendo em um mundo acelerado, tecnológico, sim ou não? Tudo é muito tecnológico, tudo é muito rápido, tudo é muito... Você se conecta com o mundo, com a ciência, com o conhecimento, com tudo muito rápido. E também o mundo que estamos vivendo é muito capitalista, sim ou não? Tudo é a base de troca, é o dinheiro. Eu posso ter o que eu quiser, desde que eu tenha dinheiro para comprar, para viver conforme isso. Onde o que mais importa é o que fazemos e não como fazemos. O que mais importa é o fazer, o que estamos buscando e não como estamos buscando. Muitas pessoas, não vamos dizer nós, porque já temos o conhecimento da verdade, mas muitas pessoas querem alcançar muitas coisas pagando qualquer preço, a qualquer custo, para conseguir algo que ela deseja. Ela passa por cima de princípios, ela passa por cima de valores, ela passa por cima de pessoas, ela passa por cima da palavra de Deus, porque ela tem um objetivo e ela quer alcançar aquele objetivo e não importa como. Então estamos presos... só um minutinho. O que mais importa é o que fazemos e não como fazemos. Estamos presos a pensamentos acelerados. Quem já percebeu isso? Estamos presos, e isso é uma coisa. Essa semana o Espírito Santo, ele está me conduzindo, ele está me mostrando e ele está me guiando a isso. Eu não vou falar sobre isso, mas porque eu não estudei. Tem uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. Mas eu essa semana me peguei com a mente muito cheia. Sabe quando parece que está dando até pane? Você está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, ou então numa coisa só que é obstinada na sua cabeça, e aquilo está drenando a sua saúde, aquilo está drenando a sua vida, aquilo está drenando a sua paz, aquilo está te tirando do foco, porque você não consegue, a sua mente está totalmente ocupada por pensamentos agitados o tempo todo, como se você tivesse o controle daquilo, e você está sofrendo por algo que nem aconteceu ainda.
Então, o Espírito Santo me chamou a atenção disso. Nós estamos numa geração, por causa de muitas informações, muito acesso fácil, a nossa mente está o tempo todo à nossa frente. Nós nem estamos lá, mas a nossa mente já está lá. Ela já está avançada. Estamos presos a pensamentos acelerados, desesperados pelo dia de amanhã. Ou pior ainda, pelo próximo minuto. Não é nem o dia de amanhã, mas é o próximo minuto que vai acontecer. O próximo segundo, o que vai ser. Estamos presos a isso. E o Espírito Santo, ele quer nos tirar desse lugar, porque ele mesmo disse que nós não precisamos ficar preocupados, nem ansiosos com o dia de amanhã. E Satanás tem nos roubado. E quando eu falo isso, eu não estou falando com as pessoas que ainda não conhecem Jesus, eu estou falando sobre nós que já conhecemos Jesus, com a preocupação do dia de amanhã. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou calçar, como que eu vou alimentar os meus filhos, como eu vou cuidar da saúde dos meus filhos, como que eu vou pagar a faculdade dos filhos, Tô tão acelerada no futuro que eu estou esquecendo o presente, que eu estou esquecendo o agora. Então uma coisa que o Espírito Santo está me conduzindo, e Ele está me guiando, e Ele está me ajudando, é fazer o quê? Quando a minha cabeça quer voar para algo lá, muito na frente, muito acelerado, sofrendo pelo dia de amanhã, Ele fala para mim, uma coisa de cada vez. Agora, foca no agora. Nesse momento, por exemplo, agora estou pregando, então é isso que eu preciso estar focado. Eu não posso estar preocupado com o que vai ser depois que eu sair daqui, com o almoço que eu tenho que fazer, com o dia como vai ser, para onde que eu tenho que ir, ou à noite, o culto da noite. Eu não posso, eu tenho que estar agora. Eu deito na cama, eu tenho que pensar, Deus, agora é hora de dormir. Eu vou descansar, como uma criança. Você vê a criança preocupada? O Ben fica lá preocupado? Não, dá o sono, ele faz o quê? Dorme. Ele dorme. E eu falei, Deus, é isso que o Senhor tem para mim e tem para você. É esse sono tranquilo. É o animalzinho lá, sabe? O meu cachorro. Ele deita lá o Spike e ele descansa, ele dorme. Ele fica tranquilo. Eu falei, é esse sono, é essa paz, é essa tranquilidade que Deus tem para nós, sabendo que o dia de amanhã, Ele já está lá. Ele já preparou o dia de amanhã, a necessidade de amanhã. Tudo que nós precisamos para amanhã já está preparado. Em nada estamos diferentes da geração de Noé e da geração de Ló. Nós não estamos diferentes, porque é os dias do Filho do Homem. É os dias da vinda dele. E eu gostaria que você fosse comigo em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Do verso 26 ao 30. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Os dias do Filho do Homem. De quem está falando? De Jesus. É o nosso tempo. Vai, o próximo, por favor. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Próximo. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Eu quero que você também vá comigo em Mateus, capítulo 24, do 37 ao 39. Mateus 24, do 37 ao 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam,
até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Queridos, eu acho que uma palavra que o pastor até falou na sua ministração e aqui também, eles nada perceberam, porque a vida cotidiana, a vida rotineira, o dia a dia era comum. Eles estavam comendo, plantando, vivendo. E engraçado que ele fala sobre a geração de Noé e depois a geração de Ló. Uma geração bem depois de Noé, quando já tinha vindo o dilúvio, quando Deus queria fazer tudo novo de novo, mas o homem continuou se corrompendo, se perdendo e continuou vivendo e fazendo as suas escolhas. E quando falo nós, estou falando da igreja. Nós estamos como essa geração, desapercebidos. Estamos presos a uma mentalidade terrena porque nos esquecemos de quem somos. Esquecemos que nascemos de novo e que a nossa pátria não é mais essa terra. Assim como todos os patriarcas, nós andamos como eles, nós somos forasteiros nessa terra. Nós não estamos buscando construir palácios, riquezas, grandezas, títulos, nada nessa terra. O nosso olhar precisa estar fixo na eternidade. Eu tenho assistido, até compartilhei algumas coisas sobre a igreja perseguida. Não sei se vocês viram, no mundo. E, queridos, tudo que eles amam, tudo que eles querem é a palavra de Deus. Lá eles não têm liberdade para fazer isso que nós estamos fazendo aqui, de virmos ao templo e falarmos sobre Jesus abertamente, e falarmos sobre a verdade abertamente. Pelo contrário, eles se escondem em cavernas, ou então eles têm que acreditar e ir falando aos pouquinhos, porque tem muitas pessoas mascaradas que podem entregá-los para o governo. Então, e tudo que eles fazem é permanecer na fé em Jesus Cristo. Tudo que eles têm é a fé em Jesus Cristo, e por isso eles são perseguidos, porque eles não deixam de confessar a Jesus Cristo como Senhor. Eles dizem: nós não podemos negá-lo, nós não podemos negá-lo. Nós escolhemos Jesus, nós conhecemos Jesus, nós somos vivificados por causa de Jesus, e nós não podemos negar isso. Nós entregamos o nosso corpo, mas continuamos firmes na nossa fé. Nós sabemos que a nossa vida não é aqui, a nossa vida está lá, com Deus e em Deus. Amém? Essa é a nossa vida também. Esse cuidado diário, nós vamos continuar vivendo, porque ainda temos um corpo, uma matéria que está aqui. Mas nós não podemos nos perder, de fato, de quem nós somos e de para onde estamos indo. Porque senão, querido, vai vir o dilúvio. Não vai acontecer de novo. Calma. O dilúvio que eu estou falando não é literal. Deus falou que não ia mandar de novo o dilúvio. Mas vai vir a vinda dele. E nós não vamos perceber. Porque estamos tão acostumados com o cotidiano, com a vida normal, com a mesma mentalidade do mundo, que Jesus pode vir e nós não vamos perceber. Nós não vamos perceber. Temos que tomar esse cuidado. Precisamos estar com os ouvidos atentos. A igreja, em meio a uma geração corrompida, tem deixado de anunciar o único evangelho. Temos ouvido muitos evangelhos, temos ouvido muitas palavras, mas temos ouvido muito engano. Só existe um evangelho, que é o mesmo que Jesus anunciou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. O Filho do Homem, e até agora, quando ele veio, ele não veio para condenar, ele não veio para isso, ele veio para salvar. Nessa primeira vinda, Jesus não veio trazer condenação sobre ninguém. Jesus não veio para dizer: olha, para você não tem mais jeito. Muito pelo contrário, ele veio para mostrar o Pai, para mostrar o reino, para mostrar que há uma nova vida, que há um caminho. Mas na segunda vinda, querido, não virá mais aquele homem que não veio condenar. Mas na segunda vinda virá o juízo de Deus. Porque todos
ninguém poderá dizer: eu não tive oportunidade, eu não ouvi a verdade. Porque até mesmo aquele que dizer: olha, eu não ouvi, quando olha para a natureza, quando olha para tudo que foi criado, não pode dizer que não há um Deus que criou todas essas coisas. Não poderá dizer. Até para os muçulmanos lá no país, nesses países, eles relatam que o próprio Jesus aparece em sonhos para anunciar o evangelho para eles. E eles se convertem. E eles começam a crer em Jesus. Então ninguém vai poder dizer: eu não ouvi. Eu não tenho acesso a uma Bíblia. Eu não tenho acesso à palavra. Porque todos nós temos. Cuidado com o falso evangelho. O falso evangelho é aquele que diz: pode vir do jeito que você está e você pode continuar do jeito que você está. Jesus é bonzinho. Jesus, ele é muito bom. Ele permite você viver da forma que você quiser. Continua vivendo. É como se recebêssemos uma nova vida, mas queremos continuar como a velha criatura. Recebemos algo novo, uma oportunidade única de Deus, e queremos viver da forma antiga. Não tem como. Temos visto muitas mensagens, e nesse mês, falamos sobre isso, o pastor falou, e na nossa vida particular nós também temos falado sobre esses ministros que têm levado o coach, que têm levado as mensagens de autoajuda, porque o evangelho não é suficiente. O evangelho não é suficiente para motivar, o evangelho não é suficiente para libertar, o evangelho não é suficiente para transformar, o evangelho não é suficiente para dizer sobre uma vida de contentamento, o evangelho não é suficiente. Temos visto, querido, de verdade, tem pastores que dá nojo, que se venderam, que foram enganados. E eu vou te falar, é uma linha muito fina, não só pastores, mas como eu e você. Podemos ser enganados. Podemos ser enganados por essas mensagens que começam a colocar Jesus, e eles estão colocando Jesus dentro, esses coaches, falando o que falam, fazendo com que as pessoas estejam apegadas a essa terra, mas dizendo que Jesus está aprovando tudo isso. Jesus está comigo. Jesus quer que você viva uma vida, olha, maravilhosa aqui nessa terra. E é verdade, Ele quer sim, mas Ele disse que nós teríamos questões, circunstâncias, problemas, que não seria tudo um mar de rosa. E aí esses cristãos que estão nascendo hoje, o que eles acham? Eles acham que Jesus vai fazer tudo, vai ficar tudo bem, e aí quando vem o dia mal, eles morrem, porque eles não aprenderam, eles só ouviram sobre as rosas. Tinha uma música antiga assim, pregadores de rosas, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, mas Ele é justiça também. Então só tem pregado as rosas, mas tem esquecido os espinhos. Tem esquecido de anunciar que por causa de Jesus Cristo, o sofrimento, se você está sofrendo por causa do nome de Jesus, por causa da sua fé em Jesus, que isso é louvável. Se é por causa dele, isso é bom. Mas se é por causa de problemas que você e eu criamos, aí é nosso problema. Então, eu tenho deixado de ouvir muitas ministrações que trazem muito essa mensagem de você pode, você consegue, você é um arraso, você é esplendoroso, você é maravilhoso, você é isso, palminhas para você, a sua carne continua nessa sua busca, nessa sua sede, que está tudo certo. Isso dá nojo, isso dá nojo. Pregadores de autoajuda, de engano, de conquistas materiais. Olha, de verdade, esses dias a gente estava ouvindo um pastor no rádio, e ele falando, a pessoa precisava de algo e falou assim, faça a sua, como que era a palavra que ele usou? Aquele pastor, caridade. Faça a sua caridade que você vai conseguir. O que é isso? Comprar a Deus. As pessoas
Pregadores e ensinos falsos ensinam que para você ter algo de Deus, algo que já é seu, que Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário, Ele está dizendo, paga que você recebe. Ele está dizendo isso. É nojento, é mentiroso. Você não precisa pagar nada para ter a sua salvação, para ter cura, para ter libertação. Jesus disse assim, olha, de graça você recebeu, de graça você vai dar. É isso. Para de enganar. Isso é nojento, isso é mentiroso. Você não precisa ficar fazendo, então, eu preciso muito de uma porta aberta, então eu vou fazer uma campanha aqui, eu vou fazer uma oferta de sacrifício de algo para me obter de Deus. Está errado. Você não precisa andar nisso. Jesus já pagou o preço. Ele pagou um preço de salvação, de cura. Tá certo que nós continuamos agora dentro de um processo de transformação pessoal, mas não de comprar a Deus. O meu dízimo não compra a Deus. As minhas ofertas não compram a Deus. Por que eu dizimo? Por que eu oferto? Porque eu sou uma nova criatura. E dentro dessa nova criatura não há avareza, há generosidade. Eu entendo que eu preciso trazer as ofertas, o dízimo aos pés dos apóstolos para que o reino seja expandido. A oferta não tem a ver com uma pessoa, tem a ver com o reino. Tem a ver com o reino. Nós precisamos entender isso. 2 Timóteo 3, 13 e 14, por favor. 2 Timóteo 3, 13 e 14. Eu vou ler na minha linguagem, tá bom? Diz assim: de fato, os homens malignos e os falsos mestres tornar-se-ão cada vez piores, enganando a muitos e sendo eles próprios enganados. Esses falsos mestres, eles se enganam e enganam a muitos. E sabe qual que é o pior? Que esses falsos mestres, eles saíram do nosso meio, eles não vieram de fora. Eles saem do nosso meio. Eles saem, às vezes até começaram de uma forma pura, mas se perderam no meio do caminho. Se enganaram e continuam enganando, estão presos ao engano e mantendo outras pessoas presas a isso. E o verso 14 diz assim: mas você deve continuar a crer nas coisas que lhe foram ensinadas. Diga, mas eu devo continuar a crer nas coisas que me foram ensinadas. É nisso que nós devemos crer. Na palavra, dentro da palavra, nas coisas que me foram ensinadas. Você sabe que elas são verdadeiras, porque sabe que pode confiar naqueles de quem você aprendeu. Você pode confiar naqueles de quem você aprendeu. Por isso, cuidado. Parece bom, parece ser agradável, mas cuidado com o que você ouve. Com pregadores, com ministros, com modinhas. Cuidado, porque eles podem estar te levando para o engano. E o engano, querido, sabe o que é pior do engano? Que ele não é ruim. O engano não é ruim. Porque se fosse ruim, todo mundo percebia. O engano é bom. Ele parece bom. Mas o fim dele é a morte. E eu não estou falando de uma morte física. Eu estou falando da mesma morte que aconteceu lá no Éden. A morte eterna, a separação de Deus para sempre. É dessa morte que nós falamos. Cuidado com o engano. Cuidado com o que você ouve. Essa é uma coisa que eu tenho pedido também ao Senhor. Senhor, purifica os meus ouvidos. O Senhor diz, compra de mim colírio, limpa os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver, para que eu possa ouvir. Me ajuda, Senhor. E nessa geração, as pessoas, a palavra do Senhor diz que muitos procurarão ministros que falem o que lhe agrada. O que eu preciso agora é cura,
Então eu vou buscar uma igreja que prega cura, que eu vou sair de lá curado. Não, eu vou sair lá firme. Ah, é dinheiro que eu preciso. Como ter mais dinheiro, como ser próspero, como conquistar, como avançar. Eu vou numa igreja que fala, se você fizer isso, amanhã você vai ter dinheiro. Jesus já abriu a porta, Jesus já entrou com a provisão. Então eu vou nessa igreja. Se eu quero libertação, eu procuro uma igreja que fala sobre libertação. Cuidado. Cuidado para nós não nos perdermos no meio dessa geração, que não está nada diferente como os dias de Noé e como os dias de Ló. Não está diferente. Noé tinha que construir algo nunca visto por sua geração. E Deus já no princípio havia dito que ele, sua esposa, os filhos, as noras e os animais que ele tinha determinado entraria com eles na arca. Primeiro, Noé ouviu Deus. Segundo, ele obedeceu. Ele recebeu uma ordem, um chamado, uma missão de Deus. E dentro dessa missão, Deus falou para ele: quem vai entrar na arca? Você, a sua esposa, os seus filhos, as suas noras e o animal. E os animais lá. Par de animal, casal de animais. Esses é o que vai entrar. Desde o princípio, Deus já tinha falado para ele. Ele deu o propósito, ele deu o chamado e ele falou o que seria, o que aconteceria. Para quê? Para que Noé, no meio do processo, Noé não sabia quando viria o dilúvio. Deus falou que ia mandar o dilúvio, mas não falou para ele, olha, vai ser nesse dia. Não falou. Simplesmente ele mandou construir essa arca. E Noé foi e fez. E Deus tinha falado para ele que entraria. Sabe por quê? No meio do processo, no meio de uma geração corrupta, você pode se perder no meio do caminho. Você pode se desanimar. Você pode achar que não está resolvendo. Você pode achar que não está mudando nada. A sua confissão de fé, a sua crença, a sua obediência a Deus. Talvez você pode pensar que não está resolvendo. Você continuar firme na palavra. E Deus está dizendo para você, continua. Não é para você desistir. Eu não estou dizendo, pode ser que muitos acreditem no evangelho, mas pode ser que só você e a sua casa. E você precisa continuar no caminho, você precisa continuar crendo. Você não pode se desanimar no meio do processo. Nós somos tentados, queridos. Nós somos tentados como líderes, como pastores. Bom, eu vou falar de mim. Às vezes você vê, parece que não está resolvendo nada. Parece que você está falando e parece que você está falando com a parede. Você já teve essa sensação de falar com os seus filhos? Quem tem filhos aqui? Você já teve essa sensação de estar falando com seu filho e parece que você está falando com uma parede? Você está falando, faz, não faz, e ele continua fazendo. E aí tem uma hora que você fala assim, quer saber? Deixa. E às vezes é isso. E nós não podemos cair nesse erro. Eu não posso cair nesse erro. Porque se nós deixarmos de pregar a verdade, os falsos mestres ensinarão as mentiras. Eu não posso. Porque se eu me calar, mais ainda, os falsos mestres, os falsos profetas, eles se levantarão e continuarão falando as mentiras e os enganos, e levando muitos ao engano. Deus está me dizendo e está te dizendo, no meio de uma geração perversa e corrupta, não importa como eles estão, continue firme naquilo que eu já falei com você, na palavra que eu já te entreguei, no chamado que eu já te dei, no ministério que eu coloquei nas suas mãos, na fé que você recebeu, continua firme. É isso que ele está dizendo. Mas é tudo tão normal hoje. Não importa, Deus deu uma palavra, e é nessa palavra que eu preciso ir. É nessa palavra que eu preciso caminhar. Noé fez a parte dele. Noé fez a parte dele. E nós precisamos fazer a nossa. Você está pronto para fazer a sua? Você está pronto para fazer a sua parte? Porque Deus não mudou. O mesmo Deus que esteve lá com Noé, o mesmo Deus que esteve lá com Ló, é o mesmo Deus que está aqui hoje. E Ele continua esperando de mim e de você
uma reação à palavra dele, um posicionamento diante da palavra dele. Eu gostaria que você colocasse para mim o tema dessa ministração, por favor. Não deu? Ah, Jesus Cristo. Deu? Ah, obrigado, Senhor. O Senhor é bom. Continue construindo sua arca. Não pare. Não pare. Continue construindo a sua arca. No meio de uma geração perversa, continue. E eu vou falar de alguns instrumentos para a construção dessa arca. O que é essa arca hoje? Não é mais um meio pelo qual nós vamos ser salvos, assim como foi lá Noé. Porque hoje a nossa salvação é Jesus Cristo. Aquilo era como Deus estivesse mostrando para aquela geração. Tem um meio de salvar. Se você acreditar no que eu estou falando, você só acreditar. Como é difícil acreditar, você já percebeu? Não é difícil acreditar, parece ser uma coisa fácil. Mas aquela geração, aquelas pessoas só tinham que acreditar no que Deus estava falando. E se elas acreditassem no que Deus estava falando, era só entrar na arca e eles seriam salvos. É a mesma coisa hoje. Deus enviou um plano de salvação. É só acreditar em Jesus. É só confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É só você entender que você recebeu uma nova natureza, que agora você não anda mais como era antes, mas agora você é um ser novo. E você tem a salvação. E você vai morar com Ele eternamente. Mas parece ser tão simples e tão fácil que é difícil. Não é? Parece ser muito complexo. E é só isso que nós temos que fazer. Continuar crendo em Jesus. E essa arca, hoje, que eu quero falar, é a nossa vida. Essa nova vida que nós recebemos. Você precisa continuar construindo. Jesus pagou o preço para que eu e você fôssemos salvos, fôssemos livres, andássemos em uma nova natureza. Ele já pagou esse preço. Ele já fez a parte dele. Mas agora cabe a nós fazermos a nossa. Cabe a nós fazermos a nossa. E eu quero falar, você vai analisar a sua vida. Você vai pensar em todas as áreas da sua vida e que envolvem você. E você precisa olhar se você está construindo essa arca ou se você parou no meio do caminho. Ou se você em algum momento se corrompeu em alguma área, não está inteiro nessa área diante de Deus. Instrumentos para a construção da arca. O primeiro instrumento que eu coloquei aqui para construção, para a gente continuar construindo essa arca, são as escolhas. É um instrumento. Você já percebeu que o tempo todo nós estamos fazendo escolhas? O tempo todo nós temos que decidir alguma coisa. Eu tive que decidir hoje, eu acordei, eu tive que decidir que horário que eu ia acordar. Acordei, me arrumei, tive que decidir, escolher que roupa que eu ia usar. Eu tive que escolher se eu ia tomar um café, ou se eu ia, um café completo, né? Aquele café covarde? Café covarde que não vem sozinho, ou se eu ia tomar só o café covarde mesmo, que vem sozinho. Eu tive que escolher. Eu tive que fazer um monte de escolhas. E a nossa vida é feita de escolhas. Tem escolhas que nós fazemos que elas não alteram nada. Só altera talvez a mim mesmo. Mas tem escolhas que podem mudar toda a minha vida, toda uma geração, toda a minha descendência. Ela pode trazer consequências. Assim como foi a escolha de Eva lá no jardim. Essa foi a escolha. Quando Eva escolheu comer, pegar o fruto, comer o fruto, ela fez uma escolha. A serpente enganou ela, ludibriou, disse não, certamente, olha, com certeza você não vai morrer por você comer. Deus só não quer que você seja como ele, conhecedor do bem e do mal, ou seja, faça suas escolhas, tenha suas decisões. Satanás quer que você seja Deus da sua vida. E é isso que esse século fala.
Esse século fala disso, de colocar o homem como o centro de todas as coisas. Tirar Deus e o que mais importa é a minha vontade. É o que eu quero, é o que eu sinto, é o que eu penso. E não o que Deus quer, o que Deus sente a nosso respeito e o que Ele pensa a nosso respeito. Não é isso. Então Eva foi comer o fruto. Ela fez uma escolha de comer, de dar para o seu marido. Adão também fez a escolha de comer, porque Deus tinha dito para ele não comer, mas ele decidiu comer. E onde Deus estava nisso? Será que Deus estava fora e não viu o que estava acontecendo? Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele tem todo o poder. E Ele viu. Como hoje nós vemos tantas coisas ruins acontecendo, pessoas sofrendo, situações que a gente fala, meu Deus, como chegou nisso? Tudo é resultado de uma escolha. E Deus não pode fazer nada. Sabe por quê? Porque a escolha Ele colocou na minha e na sua mão. É eu e você que escolhemos. Nós escolhemos viver o Evangelho ou viver do nosso modo, do nosso jeito. Nós escolhemos viver livres, na liberdade que Jesus Cristo conquistou para nós, ou escolhemos viver aprisionados na mentira e no pecado. Nós somos uma nova natureza, vivendo num odre velho. Onde habita o pecado? É na nossa carne, querido. É a sua carne que quer pecar. A sua alma que ainda não está totalmente transformada e convertida, ela tem sentimentos, ela tem vontade, ela tem pensamentos. E quando você cede, quando eu cedo a minha alma, a minha carne executa. Ela executa. Por exemplo, sexta-feira teve aqui a reunião dos homens, foi sobre a saúde, sobre o cuidado com o corpo, com a saúde, ok. E aí o doutor Alf fez todo, falou, explicou, né, mostrou, aferiu a pressão e pesou, né? E falou o que você pode, o que você não pode, o que é bom, o que é ruim. E a escolha está na sua mão. Você pode sair daqui e escolher comer uma salada, ou você pode sair daqui e ir para o fast food, comer um monte de lanche, um monte de coisas gordurosas que não são boas para a sua saúde. Aí é sua escolha. Vai alterar alguma coisa, doutor Alf? Não. É a mesma coisa, as nossas escolhas não alteram Deus, porque Ele continua Deus, altera a nós. Muda e mexe com as nossas vidas. Pode mexer com o nosso futuro, pode mexer com a nossa descendência. Escolher, quando você escolhe viver para Deus, ensinar a criança no caminho que ela deve andar, você pode ter a certeza. Você está mostrando o caminho, você está fazendo a escolha correta. Você está levando a sua família, você está colocando a sua família dentro dessa arca. Você está cuidando e protegendo. Não é porque o mundo está dizendo que é normal, o sistema está dizendo que a família hoje, que não importa mais se é homem e mulher, o padrão que Deus determinou. Mas que pode ser homem com homem, mulher com mulher, homem com animais, mulher com animais, ou com coisas, objetos, o que for. Porque o que importa é toda a forma de amar. O que importa é amar. Olha o engano, gente. Usa o amor, que é uma coisa boa, mas transforma numa coisa ruim, como se o amor pudesse tudo, justificasse tudo diante de Deus. Não, Deus, eu fiz isso por amor. Não justifica tudo. Sem a verdade, o amor é ignorante. Sem a verdade, o amor é ignorante. Precisamos da verdade, querido. Precisamos fazer as escolhas corretas. Escolha bem para você. A primeira coisa que nós precisamos fazer é uma escolha. Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para falar com Deus. Eu não tenho tempo para ter tempo com Deus. Porque, como nós falamos, nós estamos vivendo um mundo acelerado. E a correria do dia a dia, os trabalhos e tudo mais, me impedem de ter esse tempo com Deus.
Na verdade, é uma escolha que nós fazemos. Porque se nós quisermos fazer outra coisa, que seja passear, assistir um filme, dormir, estar com outra pessoa, nós fazemos. São escolhas que nós fazemos. Escolher ter relacionamento com Deus é sua escolha. Ter um tempo para ler a Bíblia é sua escolha. Ter um tempo para orar é sua escolha. É minha escolha. Não podemos dizer que não temos tempo. Podemos dizer que fizemos outra escolha. Tivemos uma outra opção e escolhemos outra opção. Precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. A base de todas as coisas. Para que eu possa me dar bem, ter um casamento bom, a criação dos meus filhos ir bem, relacionamento com os irmãos, eu preciso ter um bom relacionamento com Deus. Porque se não, sabe o que vai acontecer? Eu vou me relacionar com você na minha carne. E a minha carne não presta. O que tem lá dentro, os sentimentos, as vontades que tem na minha carne, é ruim, é mal. Tem ciúmes, tem iras, tem briga, tem gritaria, tem inveja, tem tudo que não presta. Na nossa carne, na nossa natureza caída. Então faça as escolhas corretas. Escolha amar e servir a Deus. Escolha ter tempo para Deus. Escolha como você vai conduzir a sua família. Homens, não pense que Deus vai cobrar da sua mulher. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. A nossa fé, como nós cremos, é pessoal. Nós daremos conta a Deus. Mas como você conduz a sua família, a sua casa, é você que vai prestar contas diante de Deus. A responsabilidade de guiar uma família é sua. Por isso que eu já falo aos jovens: se você não quer essa responsabilidade, não se case. É fato. Porque é uma responsabilidade que Deus confiou. Deus confiou uma esposa, depois virão os filhos. Como que você vai conduzir-se pelo caminho correto? Ou se você vai se desviar um pouquinho? Cuidado. Cuidado com as escolhas. Cuidado com as palavras que saem dos seus lábios. Cuidado com os pensamentos do teu coração. Escolha estar com Ele. Gênesis 6:22, por favor. Gênesis 6:22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé podia fazer uma escolha, dizer: não, eu não vou fazer. Eu estou ficando louco. Estou ouvindo uma voz, está mandando eu construir um negócio que nunca foi visto, um barco gigante, vai vir um dilúvio, vai acabar com tudo. Acho que não é Deus falando, não. Acho que Deus está falando comigo, não. Ele podia ter feito essa escolha, mas ele escolheu obedecer a Deus em tudo. Nós precisamos fazer como Noé: escolher obedecer a Deus em tudo, até naquilo que a gente não quer. Porque a maioria das vezes a gente não quer. A gente não quer. Precisamos fazer a escolha correta. Lucas capítulo 9, verso 23 ao 26. Lucas 9, do 23 ao 26. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras,
o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amém? Deixa eu ver, até aqui. É uma escolha. Qual foi o motivo que te trouxe até Jesus? Como que você o encontrou? Que situação que você estava? A principal situação, eu acho que a queda. Lá no Jardim do Éden. O pecado que nós carregamos, o pecado de Adão. Nós chegamos aqui mortos no nosso espírito, longe de Deus, embora falávamos que tínhamos Deus, que gostávamos de Deus, mas estávamos mortos na nossa natureza. E quando nós ouvimos essa mensagem do Evangelho, ela entrou e trouxe uma transformação. E nós escolhemos um novo modo de vida. Nós escolhemos viver de uma forma diferente. Porque se viver da forma que estávamos vivendo era bom, então não precisávamos de Jesus. Então não precisávamos mudar. Não precisávamos entender que é um novo modo de viver, uma nova forma de caminhar. É uma escolha. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Diariamente. É todo dia. É todo dia. É todo dia. Não é só um pouquinho. É até o dia da vinda de Cristo ou o dia que nós voltarmos para Ele. É até esse dia. Não é para abrir mão. Segundo instrumento que eu coloquei aqui para nós continuarmos a construir essa arca. Escolha uma ação. Atitudes. As atitudes são respostas às nossas escolhas. Elas correspondem a isso. Eu quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 6, do verso 8 ao 9. Gênesis capítulo 6, do 8 ao 9. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé tinha feito uma escolha. No meio de uma geração corrompida, continuar amando a Deus. A conduta dele era diferente no meio daquela geração. Então o seu comportamento, a sua forma de viver era diferente. O que é uma atitude? É um comportamento ditado por disposição interior. E aqui eu acho muito importante, nós vamos ver algumas coisas. É o que eu estou falando. Nós fizemos uma escolha por Jesus, mas não podemos continuar vivendo se não o conhecêssemos, como se não o conhecêssemos. Se nós escolhemos andar com Jesus, nós precisamos aprender agora a viver nessa nova natureza. E você sabe que é uma coisa que nós não aprendemos? Eu não sei você, mas quando eu me converti lá há alguns anos, eu recebi a palavra e eu sabia que eu tinha que estar nos cultos, eu sabia que eu tinha que orar, que eu tinha que jejuar, que eu tinha que entregar as minhas ofertas, os meus dízimos, mas eu não sabia como andar nessa nova natureza. Ou melhor, eu nem sabia que eu tinha uma nova natureza. Eu achava que eu podia melhorar a natureza caída. Então eu me esforçava para não praticar aquilo que eu fazia antes. Eu me esforçava para não andar numa vida de pecado, para poder agradar a Deus. E não sabia que ao receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, agora eu recebia uma nova natureza igual a de Jesus, e eu poderia andar como Jesus. A essência de Jesus estava dentro de mim. Eu não entendi isso, então eu me esforçava muito. E quando eu não conseguia, eu me sentia frustrada, porque na minha força eu não conseguia agradar a Deus. Eu amava a Deus, mas eu não tinha força para fazer aquilo que Ele me pedia, para andar segundo a palavra dEle, nos padrões da palavra dEle. Porque quando nós chegamos muitas vezes
dentro do Evangelho, nós recebemos uma capa exterior, dizendo um monte de regrinhas que agora exteriormente você não pode fazer. Isso não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E não dizendo quem você de fato é, porque nessa nova natureza você já é vencedor, você é vitorioso. Nessa nova natureza não há lugar para o ressentimento, não há lugar para a angústia, não há lugar para o medo, não há lugar para a tristeza, não há lugar para a solidão, não há lugar para a falta de paz. Assim como Jesus é, porque antes nós somos criados à imagem de Adão. Adão falhou. A nossa carne, querido, tem falha. Você não vai conseguir melhorar a sua carne. Não pense que na força do seu caráter você consegue agradar a Deus. Deus não te chamou para andar na força do seu caráter. Ele já te deu um caráter à imagem de Jesus Cristo. É nesse caráter que você tem que andar. Porque o nosso caráter humano, ele é corrompido. Ele se corrompe. Por mais que nós digamos, não, isso não muda quem eu sou. Muda sim, porque nós temos uma natureza caída. Agora, a nova natureza, o homem interior, ela não tem isso. E nós precisamos, eu nunca vi, eu lembro que no tempo que eu estava lá, eu nunca ouvi alguém falar assim, olha, você tem uma nova natureza, paz, alegria, amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. É nisso que você tem que andar, e você não se esforça para andar nisso, simplesmente você crê que você é isso. Você entende? Você precisa acreditar que você é uma nova natureza, que você não é mais aquele homem que chegou quando ouviu a primeira vez a mensagem. Você não é mais, sei lá, vamos falar, um fornicador, um mentiroso, uma mentirosa, um adúltero, uma adúltera. Você não é mais essa pessoa. Às vezes vai chegar pessoas que te conheceram naquele passado distante, vai falar, eu sei quem você é. Você está aí falando que você é crente, mas você é um mentiroso. Você trapaceava, você falava mal de todo mundo. E eles ainda querem trazer essa antiga natureza para você. E se você não souber quem você é, você vai acreditar. Se você não souber e não entender que você é uma nova criação em Deus, você vai acreditar. Porque nem você pode se olhar mais como você era antes. Eu era uma pessoa depressiva. Eu era uma pessoa angustiada. Eu não tinha alegria, eu não tinha paz, eu não tinha saúde. Eu era aprisionada nas minhas emoções, nos meus pensamentos. Essa era você, lá na natureza de Adão. Agora na natureza de Jesus, você é amor. Porque Ele é amor. Ele é amor. Você é paz, porque Ele é paz. É Jeová Shalom, é o Deus de paz. Você já entrou num ambiente ou ouviu de pessoas falando assim, eu gosto de estar perto de você, porque eu sinto paz. Já aconteceu isso com você? Porque é isso. Dentro de você tem isso, tem paz. Você não se esforça para manifestar a paz. É natural, porque está dentro de você, dessa nova natureza. Você é benigno, você faz o bem. E não é só para quem você conhece, é para qualquer pessoa. Você é fiel. Você é manso. Nós somos humildes. Nós precisamos entender isso. Não há um esforço mais para ser aceito por Deus. Eu só preciso crer no sacrifício que Jesus fez. Eu só preciso crer que agora eu sou uma nova natureza e que eu posso andar nessa nova natureza. Amém? Eu quero que você vá comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim: quando alguém está em Cristo, você está
em Cristo, firmado em Cristo, não dizendo eu tenho Cristo, mas está de fato em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Você se torna uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. Você já não é. Aquela Simone de antes de Jesus, eu não sou mais aquela Simone. Eu não sou mais. Agora, as coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós precisamos andar. Essa deve ser a nossa atitude. Atitude do quê? Pecador, miserável, maledicente, brigão, sabe? Aquela pessoa que fala palavrão, que xinga, que trapaceia. É assim que eu devo andar? Não. Eu devo andar agora como uma pessoa nova. Queridos, pensa agora numa situação, um preso, alguém que está lá. Ele daria tudo, talvez, muitos, não vou dizer todos, mas alguns dariam tudo para ter uma nova chance, uma nova oportunidade, para, sabe quando você faz alguma coisa que você não devia ter feito, e você fala, nossa, eu queria ter uma borracha para pagar isso aí? Eu queria ter uma nova oportunidade, eu queria ter uma nova chance. Foi isso que Jesus fez. Ele nos deu uma nova chance. Ele nos deu uma nova oportunidade. E nós não precisamos mais viver como escravos, mas agora viver como pessoas livres, como filhos de Deus. Não mais só criaturas de Deus, mas como filhos de Deus. A imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança dele. Vá comigo em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, do verso 9 em diante. Eu vou ler aqui na minha versão, porque eu gosto e eu acho que é mais prático até de você assimilar e entender aquilo que está sendo falado. É muito claro. Diz assim, no verso 9: não mintam uns aos outros. A mentira não faz mais parte da nossa vida. A nova natureza. Ah, mas é uma mentirinha branca. Não faz mal para ninguém. Mentira é mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Em Deus não há mentira. Em Deus há verdade. Não mintam uns aos outros. A vida velha que vocês levavam, com toda a sua perversidade, é que fazia essa espécie de coisas. Agora ela está morta e desapareceu. Aquela vida velha não existe mais. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê só a nova natureza. Ele vê aquilo que Jesus conquistou para mim e para você. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhantes a Cristo, que criou essa vida nova no íntimo de vocês. Olha só, nós precisamos aprender como viver essa vida, e essa vida não está no exterior, ela está no interior. É uma vida que foi depositada dentro de nós. Nessa vida nova, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. O que importa é que a pessoa tenha Cristo, e Ele é igualmente acessível a todos. O que importa é que nós estamos arraigados nele. Recebemos uma vida nova e precisamos aprender como andar nessa vida nova. Não mais na mentira, não mais no engano, não mais no roubo, não mais praticando as obras antigas, mas agora falando a verdade, sendo honesto. Falar a verdade tem um preço, querido. Falar a verdade tem um preço. Por isso que muitas vezes é mais fácil mentir. Por quê? Porque aparentemente a mentira, ela não vai te trazer o dano, porque se você falar a verdade, talvez você possa perder. Mas na nova natureza não há mais lugar para trevas. Tudo precisa ser exposto.
a verdade, andar na verdade, viver a verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Eu preciso saber o que Deus pensa a meu respeito. E como saber o que Deus pensa ou como Ele quer que eu viva? Lendo a Bíblia. Não tem outra forma de saber, a não ser lendo a Bíblia. Você não é mais. Quando, às vezes a gente, marido, mulher, às vezes tem os desentendimentos, e aí a gente começa a apontar as falhas um do outro, não é verdade? A gente começa a mostrar, olhando aos olhos naturais, porque você também fala, porque você também faz. Não, mas você também fez isso. E a gente aponta, mostra, o erro do outro. Mas quando na verdade, se você não sabe a nova criatura que você é, você pode acreditar nisso. E acreditar que é verdade. E achar que isso nunca vai mudar. Então você precisa ter a certeza, quando vir uma palavra, seja a esposa falando para o marido, seja o marido falando para a esposa, você precisa estar consciente de quem você é. E dizer, eu não sou. Eu não sou essa pessoa. Eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Eu não minto. Eu não falo palavrão. Não. E se você errar, porque você, na sua carne, você ainda vai errar. Nós precisamos reconhecer que erramos. E reconhecer que errou, querido, fala de humildade. E para ter humildade, a gente precisa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se esvaziar. Porque ninguém cheio consegue ser humilde. Você não consegue ser humilde para ouvir. Você não consegue ser humilde para aprender. Você não consegue ser humilde para pedir perdão. Ou para liberar o perdão. Eu preciso me esvaziar. Isso o Espírito Santo também tem me falado. Para você poder servir, você não pode ter nada. Jesus teve que abrir mão do nome de Deus e assumir a forma de servo, humano, fraco, vulnerável, para que Ele pudesse nos servir, para que Ele pudesse lavar os pés dos discípulos, para que eles pudessem pregar a palavra, para que Ele pudesse pregar a palavra, mesmo sabendo que muitas pessoas nem ouviriam o que Ele está falando, que não mudariam. Para continuar servindo, você precisa se esvaziar de todo título, de toda vaidade. Você precisa saber quem você é e pensar certo de quem você é. Nós precisamos fazer isso, porque senão a esposa não consegue servir o marido não consegue servir a esposa, os pais não conseguem servir os filhos. Nós aqui na igreja não conseguimos servir uns aos outros, sabe por quê? Porque a gente fala que ele é folgado, que ela nunca faz nada. Aquele irmão, Deus me livre, ninguém aguenta. É verdade. Não, toda vez sou eu que faço isso. Eu também tenho um título. Você acha, eu vou limpar o banheiro? Tá pensando o quê? Para servir, todos nós precisamos nos esvaziar. E eu não falo só na igreja, eu falo lá no seu trabalho. Talvez lá você também é topetudo. Você acha que você tem alguma coisa ou que você é alguma coisa. Não esqueça que você é uma nova natureza. E a nova natureza precisa glorificar a Jesus. Lá você precisa ser o melhor. Lá é uma palavra que Deus também tem colocado dentro do meu espírito. Lá você precisa ser o José na casa de Potifar. Ou José, quando está lá governando. Você precisa ser fiel em tudo. E para você servir, submeter, porque tem coisas que vai ser injustiça mesmo, que você não vai entender. Tem coisas que parecem não estar corretas, mas você precisa, e eu preciso me esvaziar. Saber quem eu sou. Quem eu sou? Filha de Deus. Jesus serviu, eu também posso servir. Jesus desceu, eu também posso descer. Jesus fez o melhor, eu posso fazer o melhor. É isso que eu preciso saber.
para servir, querido, precisa para perdoar, para amar, para cuidar, para continuar caminhando, para continuar crendo. Você precisa se esvaziar de todas as suas verdades. Você vai precisar fazer isso. A sua atitude precisa corresponder à sua escolha de vida. E o terceiro, para nós encerrarmos, perseverança. Porque, como dissemos, não é porque Deus mandou, entregou um chamado, entregou uma missão nas mãos de Noé, que tudo ia mudar, que todo mundo ia acreditar e tudo ia acontecer, ia ser lindo e maravilhoso. Deus já tinha falado: vai entrar você, a sua esposa, seus filhos, as suas noras e o casal de animais que eu vou enviar, para que você continue perseverando na verdade. Não basta só perseverar, você precisa perseverar na verdade. É não desistir da verdade. É continuar andando na verdade. É continuar caminhando na verdade. Não importa como o mundo está, como o sistema está, se estão dizendo que tudo isso que está aí fora é certo. Nós conhecemos o que é certo, nós temos um manual. É a Bíblia, e a Bíblia diz para nós o que é certo e o que é errado. Nós fazemos a escolha. Nós fazemos a escolha. Gênesis, capítulo 5, verso 32. Por favor, Gênesis 5, 32. Diz assim: aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Nesse tempo todo dessa geração, Noé tinha 500 anos e Deus mandou ele construir. Deus falou para ele o que estava acontecendo. Eu quero até que você vá comigo. Em Gênesis mesmo. No capítulo 6, no verso 5, diz assim: o Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior, e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra, e isso cortou o seu coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra tudo o que tem vida, as pessoas, os animais, os répteis e as aves do céu. Estou triste porque os criei. Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. No meio daquela geração, Noé escolheu agradar ao Senhor com a sua vida. Noé tinha 500 anos quando recebeu uma missão. E depois, lá em Gênesis capítulo 7, verso 6, diz assim: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. 100 anos. 100 anos. Deus deu a oportunidade para aquele povo se arrepender. Ele começou a construir algo que nunca foi visto. Será que as pessoas não tinham curiosidade? Talvez ela perguntasse para Noé: o que você está fazendo? O que é isso? Ah, Deus mandou eu construir esse barco, essa arca, porque Ele falou que Ele vai destruir a terra com um dilúvio. E quem estiver dentro desse barco vai ficar a salvo. E o mesmo Ele está dizendo para nós hoje. Há quanto tempo nós estamos ouvindo dizer que Jesus está voltando? Quanto tempo? 2 Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao 9. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao 9. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água.
e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Jesus não voltou ainda por isso, porque Ele quer que as pessoas cheguem ao arrependimento. Para que, quando Ele veio, lembre-se, quando Ele veio na sua primeira vinda, Ele não veio para destruir. A palavra que sai do altar não é para te destruir, não é para me destruir, é para me salvar e é para te salvar. É para nos trazer para a rota correta, é para nos trazer para a direção certa. Porque é certa a vinda de Jesus, é certa. Ele vai voltar, mas Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que as pessoas cheguem ao conhecimento do Filho de Deus e sejam salvos, sejam resgatados. E como eles serão? Nos mantendo firmes, perseverantes na verdade. 2 Pedro 2,5, por favor. 2 Pedro 2,5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. De toda a terra, mais 7 pessoas. Enquanto Noé estava construindo aquela arca, ele estava pregando: arrependam-se, arrependam-se, porque o dilúvio vai vir. A terra vai ser destruída. Mas quem ouvir a voz de Deus, quem acreditar no que Ele diz, vai ser salvo. Quem confiar nele, vai ser salvo. Noé foi justificado, aceito diante de Deus, porque ele creu no que Deus falou com ele, porque ele acreditou na palavra. A minha vida e a sua vida, a construção dessa arca que é a nossa vida, está falando ao mundo. Quando você não faz mais as mesmas coisas que eles fazem, eles te perguntam: por que você não faz isso? Ai, porque minha religião não permite. Tem uns que falam isso. Ai, porque minha religião não permite. Não, querida, porque você fez uma escolha. E a sua atitude corresponde à sua escolha. E a sua atitude, ela vai te manter na perseverança da sua fé. Se coloque de pé, por favor. Lembre-se, a sua vida testemunha Jesus. A sua vida vai fazer a construção da sua vida, cada madeirinha, cada prego, cada dia que você está lá, construindo a arca, não um transatlântico. Um transatlântico vem pronto, ele parece ser chamativo, está piscando, é bonito, mas ele vai te tirar da rota. Continua no que Deus falou para você, na palavra que Ele tem falado, na instrução que Ele tem te dado, no chamado que Ele colocou nas suas mãos. A minha oração hoje é que o Senhor nos desperte, porque temos dormido. Quando eu falo temos, eu incluo todos nós. Temos dormido no nosso chamado, na nossa missão. Temos nos perdido, saído da rota. Todos nós recebemos um chamado. Talvez você fale assim: mas eu não sou pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou mestre, eu não sou profeta, eu não sou. Mas nós recebemos uma comissão, uma ordem direta dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não pense que é só o pastor que vai falar. Não pense que é só o líder da célula que vai falar. Não, é você. Você tem Jesus, você tem a palavra, você recebeu a autoridade para falar com a sua vida, para falar com as suas escolhas, com as suas atitudes, para continuar anunciando: olha, Jesus está voltando.
Ele está voltando para buscar aquele que nele confia, para buscar aqueles que acreditaram no plano de Deus, que não é o homem que tem um meio de se salvar, não é pelas suas boas obras, não é porque você é bonzinho, não é porque você faz tudo certinho, não, porque você confia na obra de Deus, na obra de Jesus Cristo para resgatar o homem do pecado, porque nós estávamos todos condenados ao inferno, mas por causa de Jesus Cristo Ele nos resgatou de lá. Se nós cremos nessa vida, querido, nessa vida eterna, que estaremos com Ele para sempre. Às vezes nós não entendemos o peso de eternidade. Eternidade é para sempre, querido. A terra, nós podemos mudar a rota. Na eternidade não há mais o que ser feito. Na terra, nós podemos reconhecer que erramos, que falhamos e nos arrepender. Mas lá na eternidade, ou é céu ou é inferno. Não tem como é que chama aquele lugar? Purgatório. Alguém vai acender uma velinha aqui para você, alguém vai orar por você, rezar por você, e lá vai ser melhorzinho e você vai conseguir sair desse lugar. Não existe. É muito sério. A escolha que você faz aqui determina a sua eternidade. A escolha que fazemos aqui determina o lugar onde nós vamos passar a eternidade. Próximos a Deus ou afastados eternamente de Deus. É uma escolha. É uma escolha. Mesmo em meio à falta de mudanças na sua geração, Noé não deixou de construir a arca. Ele creu na palavra de Deus e foi salvo. Somos nós. Mesmo em meio de uma geração perversa, continue acreditando no que Deus diz, porque Ele não muda. A palavra dele não vai passar. Céus e terra, tudo vai acabar, mas o que Ele disse vai acontecer. O que Ele falou vai acontecer. Então não temos tempo. Nós estamos vivendo na última geração, querido, mais próximo de Jesus. Não tem tempo para brincar. Não tem tempo para fazer de conta. Não tem tempo para fingir que somos cristãos. Não tem tempo para ficar brincando nessa terra de construir castelinho de areia. Precisamos ter a certeza que dentro dessa arca, dessas escolhas que estamos fazendo, precisamos ter a certeza que pelo menos nós estamos firmados lá. A esposa, o marido, os filhos, você precisa ter a certeza que seus filhos estarão lá com você. Você precisa ter essa certeza. Você precisa ensinar, você precisa falar, você precisa ser o pregador da justiça. Você precisa. Feche seus olhos. Comece a falar com Deus. Não é porque eu creio que Jesus está muito próximo, por tudo que nós temos visto. Mas não quer dizer que seja amanhã. Não quer dizer que seja agora. E precisamos continuar a edificar e a construir a nossa arca. Que Ele nos encontre fazendo o que Ele nos chamou para fazer. Que Ele nos encontre crendo na palavra dEle. Que Ele nos encontre alimentando, servindo à mesa. Que Ele nos encontre acreditando ainda no nosso chamado. Senhor, desperta o nosso chamado. Desperta no Senhor desse sono. Desperta no Senhor, porque o Senhor nos deu uma missão. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aonde estivermos. Senhor, temos aberto mão de dons, de talentos,
que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Porque temos desviado o olhar de Jesus, da sua palavra, e temos olhado a mentira, temos olhado o engano, temos olhado as coisas que podemos conquistar ou que podemos gastar a nossa vida, e temos achado, Senhor, que tudo se resume à terra, ao que temos aqui, que depois disso não há de ser mais nada. Senhor, não nos deixe nos calar. Senhor, nós queremos e escolhemos falar a verdade, anunciar a verdade, custe o preço que custar, custe pessoas nos deixarem, custe não termos mais aquele grupo de relacionamentos, seja trabalho, seja o dinheiro, seja o que for, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos nessa nova natureza, que é a natureza de Jesus, cheia de paz, de amor, de longanimidade, de perdão, de graça. Senhor, que assim como Noé, nós sejamos pregadores da justiça, crendo, Senhor, que o Senhor voltará para buscar a tua igreja, para buscar, Senhor, aqueles que te esperam, para buscar aqueles que creem em ti, aqueles que confiaram e confessam no teu nome, Senhor. Senhor, é verdade, nós precisamos de recursos para viver nessa terra, mas nós precisamos confiar, Senhor, que o Senhor está cuidando de todas as coisas, que o Senhor providencia todas as coisas. Livra o nosso coração da ganância, livra o nosso coração da cobiça, livra o nosso coração, Senhor, de querer mais e mais e mais e mais e mais, Senhor. Que nós possamos viver contentes com o que o Senhor tem nos dado, com aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Ajuda-nos, Senhor. Jonas fugiu, se escondeu, tentou se esconder de Deus, não indo para Nínive, porque ele sabia que aquelas pessoas se arrependeriam. Deus tinha um plano, e Deus não permitiu que Jonas saísse do plano dele, porque ele sabia que através da vida de Jonas muitas pessoas seriam alcançadas, que aquelas pessoas se arrependeriam das suas obras más, de estar tão longe de Deus. Senhor, nos ajude. Nós não queremos fugir daquilo que o Senhor tem nos entregado. Senhor, que no abrir da nossa boca saia apenas a verdade da tua palavra, não o nosso achismo, mas a tua palavra, Senhor, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Nos perdoa, Senhor, por fazermos escolhas e termos atitudes erradas. Nos perdoa, Senhor, por não perseverarmos na verdade, nos distrairmos, tirarmos os nossos olhos, Senhor, daquilo que é eterno, daquilo que é verdadeiro, daquilo que vai permanecer, e trocar por aquilo que é transitório, por aquilo que é passageiro. Pai, nos ajude. A palavra do Senhor, ela não é uma janela, não é para ficar olhando a vida de quem está certo ou quem está errado, mas que a tua palavra seja um espelho, que eu me veja e que eu me enxergue, que eu olhe para mim, Senhor, e veja naquilo que eu não estou andando, naquilo que eu não estou vivendo, naquilo que eu não tenho confessado. Ajuda-me, Senhor. Espírito Santo, muito obrigado por essa manhã, e que os meus irmãos, Senhor, as minhas irmãs possam ir em paz, e que essa palavra possa continuar falando dentro do espírito deles, Senhor.
em nome de Jesus. Amém e amém.